amigos, tudo bem com vocês? Eu vou falar de uma decisão recentíssima do Superior Tribunal de Justiça, datado no dia 31/7/2020, no informativo de jurisprudência 674, que tratou na verdade sobre a aposentadoria por tempo de serviço, atividade rural antes de completar a idade de 12 anos e quais os reflexos práticos, porque nós sabemos que antes dessa decisão, a Justiça considerava que a atividade rural deveria ser considerada a partir dos 12 anos de idade. A partir desta decisão que eu estou mencionando, nesse informativo de jurisprudência 674, alterou-se ligeiramente no tocante a esta posição, porque a questão diz respeito à interpretação da Constituição Federal, conforme também o STJ, o STF, portanto, e a partir da decisão do STF, de outras decisões que tratavam a respeito sobre esta posição de proteção à criança e ao adolescente, veio a prevalecer no tocante à incidência prática, trazendo uma posição de que o STJ coube por estabelecer que não há um limite específico para fins de reconhecimento da atividade rural. Vamos fazer um exemplo prático para que você possa entender o que eu estou dizendo. Vamos supor que José trabalhou na atividade rural dos 8 anos de idade até os 21 anos. Posteriormente, aos 21 anos de idade, foi para a atividade urbana, foi trabalhar, por exemplo, na metalúrgica. Saiu da atividade rural. E esse período, logicamente, é antes de 1991, porque a data do fato anterior, referente a 81, pode-se entrar com uma ação de reconhecimento de atividade rural. Em decorrência disso, desse período que ele trabalhou, dos 8 anos de idade na atividade rural, né, plantando na agricultura, por exemplo, o exemplo desse personagem que eu menciono para fins de compreensão, ele trabalhou nessa atividade, porém, lógico, o empregador naquela lavoura ou na agricultura não ia reconhecer esse período trabalhado. Hoje, este personagem que eu menciono, ele gostaria de aposentar-se, porém faltaria no caso 10 anos para se aposentar. E o que fazer? Solução mais prática, mais adequada ao caso concreto, é a aposentadoria híbrida, reconhecimento da atividade rural dos 8 aos 21 anos de idade, 20 anos, até o que ele não trabalhou em carteira assinada, porque seria como se fosse isso, um reconhecimento daquele período. E esse período, coloca-se o tempo razoável para fins de aposentadoria. Faltando-se 10 anos, os 10 anos que ele iria completar, ele trabalhando na atividade rural. Na decisão do STJ, logicamente é importante mencionar que esse julgado, esse informativo de jurisprudência é muito importante, porque de fato desconsiderar, né, até a decisão diz respeito a isso, é inadmissível desconsiderar a atividade rural exercida por uma criança impelida de trabalhar antes mesmo dos 12 anos de idade. E punir duplamente o trabalhador que teve a infância sacrificada por conta do trabalho rural e que não poderia ter tal tempo aproveitado no momento da concessão da aposentadoria, essa seria uma interpretação de modo que seria a da regra de proteção à criança e ao adolescente. E aí seria um efeito para trás, né? Efeito prático, de modo de restabelecer, né, uma espécie, entre aspas, uma indenização desse reconhecimento do período da atividade rural antes mesmo dos 12 anos de idade, né? E por conta disso, agora, por critério limitativo, não há mais uma questão de limite, em verdade, né, ilimitado no tocante ao reconhecimento da atividade rural, desde que antes de 1991, antes da legislação que trata a respeito sobre a aposentadoria da atividade rural, é possível a aposentadoria, portanto que seja reconhecido, na verdade, o período que a pessoa trabalhou. Então esse informativo de jurisprudência é um informativo importante,
só que com alguma ressalva que eu faço no tocante a respeito das provas, porque se você entra com uma ação judicial, você exige que elas sejam devidamente constituídas tais provas para que o direito que o juiz possa aplicar ao caso concreto seja devidamente reconhecido. O que significa dizer que as provas, às vezes, o grande mal, o grande problema que na justiça a questão relacionada ao reconhecimento é que por vezes ela tem apenas testemunhas, apenas uma coisa ou outra. Então tem que juntar documentos, né? Título de eleitor, né? Por exemplo, no tocante ao terreno, à terra que a pessoa trabalhou, seria para o reconhecimento daquela atividade, seria o registro no INCRA, por exemplo, seria um exemplo claro disso. Teriam outros elementos, né, notas fiscais, documentos antigos que possam provar que a pessoa exercia atividade rural. Documentos do pai, da mãe, né, que trabalhou na atividade rural, por exemplo. Então, estes exemplos que eu estou mencionando são fundamentais para fins de reconhecimento de aposentadoria rural. Lógico que o que traz a grande problemática é a questão temporal, aquilo que eu falei, porque por vezes uma pessoa que trabalhou na atividade rural por muitos anos, antes de, sei lá, 1970 e poucos, às vezes fica muito difícil para que seja reconhecido por via documental. E aí a prova oral nem sempre ela vai ajudar. Nem sempre é uma testemunha que vai dizer no processo, o juiz vai se convencer, até por conta do tempo. Não me recordo exatamente qual seria o período, e esses dados inconclusivos, o juiz não pode julgar. E até, inclusive, existe uma súmula que trata a respeito disso, que o juiz não pode julgar apenas por provas devidamente testemunhais, exclusivamente testemunhais, devendo vir também ao processo as provas documentais, para que se traga maior robustez, maior segurança jurídica na decisão do magistrado. E, logicamente, tendo reconhecido todo o período, o final da sentença é o que a pessoa realmente consiga se aposentar. Essa seria a finalidade principal da ação de reconhecimento da atividade rural. E agora, por fim, eu gostaria de agradecer você que está assistindo, e se você puder se inscrever aqui no meu canal, eu ficarei muito feliz. E também pode trazer novos temas. Eu deixei esse tema reservado porque é um tema recentíssimo e eu sempre estou trazendo algumas novidades aqui no canal falando sobre temas jurídicos. Então, nos acompanhe, ative os sininhos aqui da notificação para que você consiga receber as novidades, tá certo? Se tiver uma sugestão de novos temas, pode aqui comentar aqui no meu vídeo. Eu também, outro detalhe, antes de eu me encerrar, eu fiz um breve artigo falando sobre esse tema, sobre essa decisão do STJ, e falei de alguns pontos importantes. Claro que foi um pouco mais técnico do que eu estou falando aqui por vídeo, mas eu acho que seria necessário que as pessoas também tenham acesso à informação também via de texto. Então é uma decisão importante, né, que pode ajudar muitas pessoas, porém com ressalvas, tá bom? Um forte abraço e espero vocês nos próximos vídeos.